Versículo 16, nós vamos lá para o versículo 16. A minha Bíblia aqui ela está aberta. Vamos supor que seja as duas tábuas dos mandamentos. Estou aqui com uma caneta em mãos. A minha mão está sobre a Bíblia e a caneta está sobre a minha Bíblia e debaixo da minha mão. A minha mão está simbolizando aqui a graça. As duas páginas da Bíblia estão simbolizando a lei de Deus. Deus criou o homem sobre a lei e debaixo da graça. O livro de Tiago, capítulo 2, o verso 10 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. O homem tropeçou num ponto. Ele tropeçou no primeiro mandamento. Ele quis os atributos de Deus. Ele quis ser um Deus. E sabe o que aconteceu? Ele caiu. Ele cobiçou o trono de Deus. Caiu no 10º mandamento. E ele ficou debaixo da lei. Quando ele ficou debaixo da lei, ele não estava salvo. Ele não estava debaixo da graça. Observe que não há mal na lei. A lei é santa, justa, boa, perfeita, agradável, e a lei continua até hoje. O mal que estava aqui foi o que Satanás repassou para o homem, que o homem, no dia que comesse do fruto, ia abrir os olhos e ia ser igual a Deus. Ia ser conhecedor do bem e do mal. Ia ser onipotente, onipresente, onisciente. E o homem, nessa ambição, deu ouvido a Satanás, e assim ele caiu e ficou debaixo da lei. E assim ele não estava debaixo da graça. Aqui debaixo da lei tinha uma outra lei. Qual lei? A lei dos mandamentos na forma de ordenança. Matava o cordeirinho de manhã e um à tarde. De manhã e à tarde. Essa era uma lei que apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E aqui debaixo da lei levantavam-se profetas. E os profetas pregavam: convertam-se, que o Messias está vindo. Convertam-se, que o Messias está vindo. E isso se repetia. E isso chegou até João. Aqui o livro de Lucas capítulo 16, versículo 16 diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então, a lei foi até João? Lógico que não. Os profetas, sim, foram até João. Observe que o homem, a condição do homem era debaixo da lei, sob a lei. E os profetas que se levantavam aqui debaixo falavam: se converta que o Messias está vindo. Se converta que o Messias está vindo. Quando chegou em João, João falou isso daqui, ó. O livro de João, capítulo 1, verso 29, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Era necessário levantar mais alguém para dizer que viria o Messias? Lógico que não. Em tempos diferentes se levantavam profetas e dizendo: se converta que o Messias está vindo. Se converta que o Messias está vindo. O Cordeiro de Deus está vindo. O verdadeiro Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Quando chegou em João, João falou: está aqui o Messias. Esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Daí, era necessário se levantar mais outro profeta para dizer que ia vir, que viria o Cordeiro de Deus? Não mais. Hoje, os irmãos que falam isso: não, a lei e os profetas profetizaram até João, não é preciso mais. Quando você chega na igreja deles, eles já dizem assim: eu vou profetizar para ti. Se eles já puseram um fim aqui, e por que eles vão profetizar se eles disseram que já durou só até João? É porque eles não entenderam a mensagem. Hoje existe profeta de Deus? Existe.
O profeta que pega a Bíblia e fala como ela realmente é, esse é um profeta verdadeiro. E aquele que pega a Bíblia e distorce e leva para as pessoas, ele é um falso profeta. Então existe profeta hoje, meu amigo. Então os profetas não profetizaram só até João. Hoje tem profeta que profetiza. Sim, lógico. O que acontece aqui, os que foram até João, foi a profecia, pode passar, minha irmã, fique à vontade. Foi a profecia que viria o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. E quando chegou em João, João disse, está aqui ele, não era preciso agora mais levantar-se ou do profeta para pregar que viria o Cordeiro de Deus. Hoje nós pregamos que Jesus vai vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória e todo olho verá. Então, isso é profecia, isso é profetizar, de acordo com as Escrituras. E a lei não foi até João, a lei foi até Jesus lá na cruz. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aqui no livro de Efésios, capítulo 2, Efésios, o capítulo 2, versículo 15, diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aquela lei, aqui embaixo da lei dos mandamentos, que era sacrificado o cordeirinho de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, teve um fim em Cristo Jesus, teve um cumprimento em Cristo Jesus. Após Jesus morrer na cruz, não é mais necessário sacrificar o cordeiro. Tem muitos judeus que, não acreditando no sacrifício que Jesus fez, não acreditando que Jesus é o Messias, ele continua sacrificando o cordeiro. No tempo de Paulo, Paulo lidou com essa situação. Quando, após a morte de Jesus, ele sacrificava o cordeiro. Olha o que Paulo falou: ou vocês ficam com a lei ou com Jesus. Aí os irmãos de hoje que não entendem, dizem assim, tá vendo? Ou a lei ou Jesus. Então se a gente ficar com Jesus, a lei não está mais em vigor. Espera aí, que lei é essa, amigo? A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Paulo estava dizendo, se vocês continuarem sacrificando o cordeiro, como na lei antiga, que era para sacrificar o cordeiro de manhã e de tarde, vocês estão anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Porém, a lei dos 10 mandamentos continua em todo vigor. Honra teu pai e tua mãe. Desonra teu pai e tua mãe para que tu veja, para ver o que vai acontecer. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Por que hoje, essa juventudezinha de hoje aí está morrendo antes de completar a maioridade? Porque está transgredindo o mandamento de Deus. Não tem mais honra a pai e a mãe. E culpados são os pais e as mães que são frouxos. Verdade. Que não ensinam a criança no caminho que deve andar como Deus manda. E aí as pessoas dizem, ah não, mas os mandamentos não é preciso mais. Então desonra teu pai e tua mãe para tu ver. Já que não é preciso mais. E tu vê a desgraça que vai cair sobre ti e sobre a tua casa. E tem muitos irmãos que entenderam errado e ficam levando uma mensagem errada para as pessoas e dizendo não é preciso mais guardar os mandamentos porque estamos debaixo da graça. E essa graça vira uma desgraça. Se não é necessário mais guardar os mandamentos, mata para te ver. E aí você vai sentir o peso da lei. Então, queridos, quando o homem caiu, que ele ficou debaixo da lei, ele sacrificava o cordeiro que simbolizava, ele sacrificava o cordeirinho que simbolizava Jesus Cristo que viria para fazer o resgate. Nenhum esforço que o homem fizesse, ele poderia sair desse vácuo e chegar até sobre a lei e ficar debaixo da graça. É por isso que precisou vir o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aqui no livro de Gálatas, o capítulo 4, verso 4 diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha a condição que Jesus nasceu. Sob a lei, ele nasceu debaixo da lei. Por quê?
porque era a condição do homem. O homem estava debaixo da lei e não estava debaixo da graça. Então Jesus veio, se fez carne, habitou no nosso meio. Ele nasceu de mulher, porque com exceção de Adão e Eva, todos nós nascemos de mulher. Ele se fez igual a nós, sofreu, padeceu, mas não pecou. E aí ele fez o resgate perfeito, nos tirou de debaixo da lei e nos colocou sobre a lei. E quando nós estávamos debaixo da lei, a gente não era filho. Nós passamos a ser apenas criatura. Aí aqui o verso 5 diz: Jesus veio para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Hoje nós somos chamados filho de Deus por adoção. Quando nós caímos, que ficamos debaixo da lei, nós não somos filhos. O Jesus, ele faz o resgate e agora nós somos chamados filhos adotivos de Deus. Agora o homem está sobre a lei. Jesus já fez o resgate, deixou o homem sobre a lei e debaixo da graça. Só que o homem agora tem duas naturezas. Ele tem a natureza dele, a natureza carnal, e tem a natureza de Cristo. Jesus sabia que o homem ia cair. Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Aí vem aqui no livro de João, o capítulo 14, versículo 26. João capítulo 14, versículo 16, perdão. Deus diz assim: olha, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então Jesus disse: olha, eu vou, mas eu não deixo vocês órfãos. Eu vou mandar o outro, o Consolador. Esse outro, ele faz o mesmo papel que Jesus fez, o mesmo resgate. Quando o homem cai, Tiago 2,10 diz: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num ponto, é culpado de todos. Pronto, digamos que eu caí aqui na lei porque eu furtei uma caneta do pastor Vivi. Como é que eu sei que eu estou em pecado? Porque a lei me aponta. O pecado é a transgressão da lei. Eu transgredi a lei, eu furtei. Eu fiquei debaixo da lei. E assim eu não estou debaixo da graça. Aí eu chego para o pastor Vivi: pastor, está aqui a sua caneta, me perdoe, foi um momento de fraqueza. Então agora eu estou perdoado. O Espírito Santo fez o papel dele, me convenceu do meu pecado e me colocou sobre a lei. E agora eu estou debaixo da graça. É isso que faz o Espírito Santo. Quando eu caio, eu não tenho forças para voltar. Eu estou debaixo da lei, não estou debaixo da graça, não tenho forças para voltar. Agora quem entra em ação? Aqui o livro de João capítulo 16, verso 8 diz: quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é a transgressão da lei. Eu pequei, estou debaixo da lei. Agora o Espírito Santo vai me convencer que eu estou em pecado. Olha como o Espírito Santo intercede por nós. O livro de Romanos capítulo 8, o versículo 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, quando a gente cai, que fica debaixo da lei, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É por isso que, se o homem perder a salvação, ele é indesculpável. É porque ele não deu ouvido à voz do Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Seja qual for o mandamento da lei de Deus que você transgride, você não está debaixo da graça, você está debaixo da lei. Aí entra agora o Espírito Santo. Pronto, como eu falei do furto da caneta, eu furtei. Como é que eu sei que eu furtei? A lei me apontou. Agora eu fiquei debaixo da lei. Agora entra o outro, o Espírito Santo. O meu coração se endureceu. Eu não tenho forças. Estou cheio de rancor, cheio do meu eu. Não tenho forças para voltar, para ficar sobre a lei. Agora entra o Espírito Santo e para me convencer, ele diz: filho, você pecou.
é o Espírito Santo que vai, com gemidos inexprimíveis, me levando ao arrependimento. Aí eu chego para o pastor Vivi, devolvo a caneta dele, estou perdoado, e agora o Espírito Santo fez o papel dele, eu estou sobre a lei e debaixo da graça. Se Jesus voltar agora, eu estou salvo. Mas quando eu estava debaixo da lei, se Jesus voltasse, eu perdi a minha salvação. Se eu continuar adorando imagem de escultura, que a Bíblia proíbe, e Jesus voltar nesse período, eu estou debaixo da lei e não estou debaixo da graça, eu perco minha salvação. Se eu continuar transgredindo o sábado de Deus, conscientemente, eu estou debaixo da lei, não estou debaixo da graça, e Jesus volta e eu perco minha salvação. Se eu continuar tomando o nome de Deus em vão, eu vou estar debaixo da lei, não vou estar debaixo da graça. Se Jesus voltar e eu tiver apegado a ao pecado, transgredindo qualquer um mandamento de Deus, eu fico debaixo da lei, não estou debaixo da graça, perco a minha salvação. O jovem rico, quando chegou para Jesus, falou: Senhor, o que é que eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. O livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 12, diz: a perseverança dos santos é guardar os mandamentos. Você pode estar dizendo assim: não, o irmão está falando besteira. Se eu estou falando besteira, então vem, pregue melhor que eu. Traga o texto melhor, que derrube o que eu estou falando. E aí eu acredito que eu estou falando besteira. Está lançado o desafio. Quando eu peco, quando eu transgrido um mandamento de Deus, eu fico debaixo da lei. Se eu estou debaixo da lei, eu não estou debaixo da graça. Eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Aí entra o Espírito Santo para me guiar. Ele vai me convencer do meu pecado, vai me colocar sobre a lei, debaixo da graça. E se Jesus voltar agora, eu tenho salvação. Se não, eu não tenho salvação, porque eu rejeitei o sacrifício de Jesus na cruz, rejeitei o caráter dele, que é a lei dele, que é santa, justa, boa, perfeita e agradável. O que é que eu faço para ser justo diante de Deus? O livro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, o versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Eu tenho que praticar a lei. Se a lei diz não mata, para que eu esteja debaixo da graça, eu tenho que perseverar ali. Se porventura vier a matar, eu tenho um advogado junto ao Pai que vai interceder por mim. Se a lei diz não furta, e eu furtar, eu não estou debaixo da graça. Mas se eu furtar e eu me arrepender, o Espírito Santo faz o papel dele e eu aceito. Ele agora me coloca debaixo da graça e sobre a lei. Então, queridos, se o teu pastor te ensinou que a lei de Deus não vale mais, fale para ele: o que não está valendo é você. Você não está valendo um centavo, porque está negligenciando a mensagem de Deus e me levando ao inferno. Pode falar isso para ele, porque ele está mentindo para ti. O que interessa para ele é o teu dinheiro e não a tua salvação. Ah, o irmão está pegando pesado. Querido, no dia que Jesus vier, ele vai dizer para aquele que rejeitou os mandamentos dele conscientemente: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Observe que o fogo não está preparado para o homem, é para o diabo e os anjos. Mas aquele que fez a vontade dele, e a vontade de Jesus é que nós guardemos os seus mandamentos, respeitando o próximo e honrando a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, ele vai dizer assim: ó, bem-vindo, benditos de meu Pai. Você não é salvo por guardar mandamento, você é salvo para guardar os mandamentos. As pessoas confundem. Ah, não, nós não guardamos os mandamentos porque nós já estamos salvos. Espera aí, estou mais perdido do que deficiente visual em tiroteio. Então, querido, aceita a graça do Senhor Jesus, esteja sobre a lei, ande de acordo com a lei do Senhor. Quando Jesus vier, você vai ouvir: bem-vindo, bendito de meu Pai. E agora transgride para te ver. Continua transgredindo para te ver. E ensinando errado.
Aqui o livro de... Já estamos fazendo o fechamento, o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, do 17 ao 19, diz assim: não pense que vim revogar a lei os profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir. Esse cumprir é dar sentido, eu vim para ensinar como fazer. Aí diz: porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. A decisão é sua. Você quer ser considerado grande no reino dos céus? Ensina, guarda os mandamentos e ensina todos eles como eles são. Quer ser considerado mínimo no reino dos céus? Ou seja, não quer entrar no reino dos céus? Continua negligenciando e ensinando, e você vai receber a sua recompensa. Você é salvo para obedecer, querido. Obedecer a quem? A Deus, não a Satanás. Aqui o livro de Deuteronômio, capítulo 11, o versículo 26 e 27, diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes a outros deuses que não conheceste. Você quer bênção? Jesus disse o que fazer: guardar os mandamentos, você recebe bênção. Quer maldição? Despreza os mandamentos do Senhor para te ver. Faz o contrário. Ah não, mas eu gosto tanto da minha imagenzinha. Vai lá. Ah não, mas ela já fez tanto milagre, fez nada. Gesso não faz milagre, madeira não faz milagre. Jesus Cristo, Ele está fazendo um milagre na tua vida. Abre teus olhos, amigo. Você está agradecendo a alguém que não pode fazer mais nada, alguém que desceu ao pó, que foi imposta por lideranças religiosas, e a pessoa cega vai: não, é tão bom meu santinho, tão bom meu santinho, vai morrer tu e teu santinho, vai virar pó tu e teu santinho, porque o fogo que vem vai queimar o gesso, vai queimar a madeira, vai queimar o pecado e vai queimar o enraizado no pecado. E é pecado ter outros deuses diante do Senhor Jesus. Mas a pessoa pode dizer: ah não, mas eu não adoro. Não adora não, né? Eu só venero. O que é venerar? Pega o dicionário e vê o que é venerar. Ah não, mas é como uma foto do meu pai, da minha mãe. Duvido tu se dobrar diante do teu pai, da foto do teu pai que já morreu, para pedir alguma coisa. Por que se dobra? É porque acredita que aquela imagem ou aquela pessoa que já viveu, que você nem sabe se morreu salvo ou perdido, vai resolver alguma coisa para ti. É por isso que tu dobra os teus joelhos. Mas querido, é Jesus que está te protegendo até aqui. As bênçãos que recaem na tua vida, tu está agradecendo a outro Deus que você nem mesmo conhece. Busca o Senhor em espírito e em verdade. Os homens estão colocando outro dia de guarda, o domingo, colocaram, e ainda vai vir a força de decreto para isso. Mas Deus disse: ó, lembra-te do dia de sábado para santificar. Se eu tiver errado, me corrija. Me mostra na Bíblia um texto para guardar o primeiro dia da semana. E eu te mostro o texto que mostra para guardar o sétimo dia da semana. É o único mandamento que mostra Deus como Criador, como mantenedor e como dono de tudo. O domingo apresenta o quê? Você pode chegar aqui e me falar: irmão, você está errado. E eu aceito simplesmente o primeiro dia da semana. Segundo dia de feira, segunda-feira. Terceiro dia de feira, terceira-feira. Quarto dia de feira, quarta-feira. Quinto dia de feira, quinta-feira. Sexto dia de feira, sexta-feira. E no sétimo não tem feira. As pessoas fizeram desse dia um dia de feira, mas não tem feira. E quem fez e quem segue, o homem que fez isso vai pagar o preço. Ah, mas o irmão está sendo juiz. Não, estou sendo juiz não, estou sendo profeta de Deus. Você vai ter a ter com o juiz. Hoje ele é o nosso advogado, então aceita a graça hoje. Amanhã ele vai vir como juiz. Eu vou fazer uma oração de agradecimento a Deus
pela bondade dele, pela misericórdia dele. Já é 8 horas, já estamos no nosso limite. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos agradecidos por tuas bênçãos e misericórdia. Muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez, que nos arrancou de debaixo da lei e nos colocou sobre a lei e debaixo da graça. Nos ajuda agora a ter uma vida de santo, uma vida salva. Os santos do Senhor, perseverar. Apocalipse capítulo 12, capítulo 14, verso 12, a perseverança dos santos é guardar os mandamentos. Então nos ajuda, Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores, porém nós somos remidos pelo seu santo sangue. Hoje, nessa praça, cumpriu-se João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas para que eu seja liberto, eu tenho que praticar os seus mandamentos. Que o Senhor falou para o jovem rico. O Senhor é a graça. O jovem rico estava diante da graça e falou: o que é que eu faço para alcançar a vida eterna? E o Senhor falou: guarda os mandamentos. Então, Senhor, a semente foi plantada, que o teu Santo Espírito possa fazer germiná-la. Nos ajuda, dai-nos um dia maravilhoso em sua presença. Perdoa os nossos pecados, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Queridos, tenhamos todos um bom dia. Aqui também tem o irmão Penilson Kleber, que está levando essa mensagem a mais pessoas para o canal Penilson Kleber. Tá. Que Deus continue nos abençoando. E aqui o pastor Vivi, que traz esse som para levar a mensagem aqui de sede e fome da palavra. Que Deus continue abençoando o pastor Vivi, a irmã Maria, e dando força e vigor para que eles possam também estar na ativa todo dia levando esse evangelho aqui de sede e fome da palavra. Então um abração para você do canal e um abração para você que está nos ouvindo e que decidiu seguir a Jesus como realmente Ele pede. Muito obrigado por tudo. Tenhamos todos um bom dia. Fiquem com Deus. Fiquem na paz.